Igreja, paz seja com todos. Amém. Cheguei na correria, mas cheguei. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Uma palavra bem conhecida e que me recordo bem, eu mesmo já mencionei aqui várias vezes sobre esse altar, mas a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada manhã. E isso tem um motivo muito especial, a tua luta também se renova. Por isso, precisamos buscar uma unção nova todas as manhãs. Precisamos buscar um ensino todas as manhãs. A cada vez que nós paramos para observar sobre a nossa caminhada, toda vez que nós paramos para ponderar sobre a nossa caminhada, chegamos mais e mais à conclusão de que necessitamos de buscar conhecer a palavra de Deus. Livro de Tiago, capítulo 1. Eu quero falar nessa noite, sobre uma pequena diferença que tem causado alguma confusão no mundo teológico, no mundo dos estudiosos. Uma confusão que não deveria haver, porque é algo muito simples, mas que nós aprendemos desde cedo na escola bíblica da nossa igreja. Quando ainda éramos crianças, ouvimos falar muito sobre essas duas coisas. E isso faz parte do nosso cotidiano, faz parte da língua que é usada na igreja, que nós brincamos, chamamos de evangeliquez. Não é? O evangeliquez está carregado de um monte de coisas, mas tem coisa interessante no evangeliquez. Capítulo 1 de Tiago, agora todos acharam, amém? Não é possível que alguém esteja na misericórdia. Oi? Amém. Amém. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês o segundo, daí por diante. Peço que ninguém corra demais e também ninguém se atrase. Amém? Se a tradução estiver muito diferente, eu vou pedir que você pare e continuarei sozinho, para que possamos todos entender a leitura. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se lhe é dada. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação,
porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Senhor, está a tua palavra, seja alimento para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Tiago foi um homem bastante sensível, bastante observador, um homem que escreveu coisas interessantes de uma profundidade doutrinária muito grande. Cada vírgula no comentário de Tiago nos causa comoção, nos causa reflexão, nos causa temor. E ela acaba fechando, sintetizando, condensando, resumindo a palavra em uma doutrina muito poderosa que, se aplicada aos teus dias, tem o poder de te levar a uma saúde espiritual muito grande. Quando nós observamos a palavra de Deus com temor, com um coração reto, quando nós olhamos para a palavra de Deus buscando orientação e não apenas suporte para os nossos pensamentos, quando nós olhamos para a palavra de Deus pedindo ao Senhor que oriente a nossa caminhada e não que Ele apenas carimbe a decisão que já tomamos, a palavra tem um poder muito eficaz em nossa vida. A pior coisa que pode nos acontecer é irmos até a palavra de Deus buscando referências que venham comprovar, venham aferir, venham creditar o nosso posicionamento, porque nos convém. E isso tem levado muitas pessoas a viverem uma fé nociva, uma fé louca. É uma fé muito parecida com as 10 virgens que você encontra na parábola. As 10 virgens simbolizam 10 crentes. 5 eram prudentes e 5 eram, mas todas eram. Você não quer responder? Participa comigo. Todas as 10 virgens eram. Vou começar de novo. Boa noite. Paz com todos. Vou pedir para ficar de pé. Nós vamos ler novamente a palavra. Até o microfone resolveu falhar. Não é? Irmãos, eu acabei de fazer um comentário de que as 10 virgens representam 10 crentes. Fala, crente. Fala aí, crente. Amém. Então, nós temos 5 crentes prudentes e 5 crentes mas todas são. Amém? Amém.
As crentes são aquelas que, as prudentes são aquelas que não importa quanto pareça que o noivo esteja demorando, permanecem abastecidas de azeite. Mas há um tipo de crente que descansa, fica confiado demais e se esquece que há duas maneiras do noivo aparecer para nós. Imagine que bagunça seria nas igrejas se você soubesse o dia da tua morte. Já parou para analisar isso? Que bagunça seria? Você seria um crente sem vergonha a vida inteira e ia se converter no último ano. Os fofoqueiros continuariam fofoqueiros até o último mês. Vamos pintar um quadro agora. Os que não gostam de orar iam ficar sem orar até a última semana. Agora, na última semana, ia ser jejum, oração, monte. Todo tipo de coisas que nós vemos e temos como sendo espirituais. Aí Deus fez uma coisa muito boa para cada um de nós. Ele não nos deu a conhecer o dia que nos chamará. Há duas maneiras de nós sermos chamados pelo noivo. A primeira delas, a que mais tem acontecido, é o dia da nossa morte. O dia em que aquele fôlego que foi soprado em nossas narinas for aspirado. No dia que o Senhor fizer isso, nós nos encontraremos com a eternidade. Por isso, nós não podemos ficar tão confiantes de que o dia de amanhã é certo. Precisamos ter azeite hoje, amém? Precisamos ter o azeite ali. Ele era o fluido que abastecia a chama. Para nós hoje, o fluido que abastece a nossa chama chama-se Espírito de Deus, Espírito Santo, que habita dentro de você, amém? É Ele que é o fluido que abastece a chama. Por que não dizer que Ele é a própria chama, que tem o poder de manter-se aceso pelo seu próprio poder? Portanto, todo crente que ama ao Senhor verdadeiramente, ele não apaga o Espírito Santo de dentro de si, porque ele anseia em ver e conhecer o noivo. Aquele que vai um dia aparecer no trono branco, sentado, com uma coroa na cabeça, mais resplandecente do que o sol, e vai estar num local imenso, em que João diz que não se achou lugar para a terra, porque todos os seres humanos que já viveram desde o Éden estarão todos postos ali. Então o planeta Terra não seria suficiente, e todos nos encontraremos em um plano, e diante daquele que estaremos, não será o noivo, será o juiz. Ele só é noivo da igreja. Ele só é noivo daquele que tem o nome escrito no livro da vida. Amém? Ele só é noivo daquele que se comporta como noiva. E nós encontramos então Tiago nos dizendo muitas coisas, falando sobre duas palavras. Uma delas é tentação. Qual é a palavra? E a outra palavra que Tiago coloca em alguns momentos aqui nesse texto,
no mesmo versículo, ele coloca essas duas palavras. A outra palavra é provação. Qual é a palavra? O que tem causado muitas discussões teológicas é devido à tradução. A palavra tentação e a palavra provação possuem a mesma raiz etimológica, possuem a mesma raiz. E muitas traduções tenderam a dizer que Deus a ninguém prova, porque o texto que nós encontramos em Tiago diz que Deus a ninguém tenta, e como a raiz é a mesma, acha-se que a palavra tentação e a palavra provação são a mesma coisa, e não são. A tentação, ela não procede de Deus. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Mas diz claramente que o Senhor prova o Filho a quem ama. Ele prova querendo nos melhorar. Quando você faz um curso, quando você está em uma universidade, em que não há uma cobrança de notas, quando não há uma prova final e que te obriga a se esmerar nos estudos, quando não há uma cobrança séria e inegociável para que você, para passar para a próxima fase, você tenha que estar totalmente pronto na fase anterior. Quando não há esse tipo de cobrança, qualquer coisa está bom, não é assim? Então, a vida cristã não pode ser levada de qualquer maneira. Muitos crentes estão atrelados, e isso é muito importante, você parar e analisar, que há muitos crentes que, apesar de caminharem há muitos anos, apesar de terem promessas de Deus, apesar de terem claramente chamado ministerial, são pessoas ancoradas no passado. Pessoas que querem viver em 2015 com o mesmo pensamento que viviam em 85. Não dá certo. Quem viveu essa época de 85 sabe exatamente do que eu estou falando, dos anos 80 como um todo. Uma época mais romântica, mais boba, mais singela, mais infantil. A música era diferente. Eu não estou falando só de igreja, não. Os namoros eram diferentes. Eu peguei também um pouquinho da década de 70. Eu lembro que eu ia para os bailes com os meus tios, e a maior onda que o camarada tinha naquele baile era pegar na mão da menina. Ele tirava a maior onda. Andar com ela, então, no domingo, para todo mundo ver de mãos dadas, era a maior onda que ele tirava. Ele estava por cima. É assim ou não é? Eu sei que você lembra. Eu sei que você se lembra disso. Oi? Segurar na mão dava vergonha, né? Era um avanço. Dar uma bitoquinha, então, era um negócio do outro mundo. Namorava-se com o irmão mais feio da família sentado no outro sofá. Isso quando não era o próprio pai. Não é assim, irmãos? Mas o tempo é diferente. Em 2015, a criança está com 2 anos de idade, aprendeu a falar a primeira palavra, mamãe, a segunda, papai, e a terceira, namorado. E aí teu cabelo começa a ficar branco. Não é uma época diferente? Também é uma época diferente para sermos crentes. Precisamos ser mais vigilantes, não é? Mais cautelosos, menos românticos. Termos uma visão de que há muitos dentre nós que vêm só para espiar a terra.
Há muitos que estão entre nós só para saber qual é a onda do Evangelho. E estou falando isso aqui, quando eu falo entre nós, estou falando no meio do povo de Deus. Há muito satanista assistindo o culto, sabia disso? Há muito filho do cão que sai do candomblé, não se converteu. Ele sai de lá, ele assiste um despacho lá e vem para dentro da igreja para saber o que está acontecendo dentro da igreja. É uma época difícil. É uma época de grandes perseguições. É uma época de grandes tentações. E eu quero fazer referência a algumas partes desse texto. No versículo 2, Tiago, depois de ter se apresentado no versículo 1, ele começa a aconselhar. Acompanhe comigo. Meus irmãos, tende grande alegria quando você cair em várias. São quantas? Várias tentações. Ou seja, fique feliz quando o diabo começar a te perturbar. Pastor, mas é assim mesmo? Aguenta um pouquinho, depois você concorda. Tende grande alegria quando você começar a passar por grandes tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? Acompanha aí comigo, irmão. Amém? A tua Bíblia está aberta no mesmo texto que o meu? Amém? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e sem faltar coisa alguma. Tenha, pois, a paciência, a sua obra completa. O que era a paciência operada de forma completa ou perfeita, sem faltar coisa alguma, é aquela paciência não ilusória. Fecha sua Bíblia, olha aqui para mim, por favor. É aquela paciência não ilusória. É aquela paciência não forçosa. É uma paciência baseada na sabedoria. Todo crente que sabe que o noivo vai chegar é paciente, amém? Há muitos crentes, ainda no dia de hoje, apesar de tantos avisos do Espírito de Deus, apesar do mover do Espírito de Deus de uma maneira diferenciada na igreja, apesar de tantas maneiras que o Senhor tem falado sobre a sua vinda, há pessoas desviando-se. Há pessoas desviando-se. Eu lembro muito bem que no início da década de 90, chegava do estado de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, chegava para o estado de Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, uma doutrina que fazia com que os cristãos gostassem muito dessa terra aqui, ao ponto de não querer tanto que Jesus viesse logo. Começou a se falar sobre o triunfalismo. Deus vai te dar, receba aí. Eu profetizo na tua vida isso e aquilo outro. Muitas coisas estavam sendo prometidas. E nós observamos que muitas pessoas que pregavam essas mensagens hoje estão desviadas. Pessoas que eram as primeiras na televisão hoje estão desviadas. Se tem uma coisa que não passa, irmãos, você precisa alicerçar o teu coração nisso. Se tem uma coisa que não vai passar,
é a palavra de Deus. Agora, homens que pregam a palavra, esses sim passam. Quem é ungido não é o homem, é a palavra que o homem prega. Quem tem o poder de libertar não é o profeta A, B ou C. É a palavra que opera através até de uma mula, como foi no caso de Balaão. A palavra é que tem unção. A palavra é que é ungida. A palavra é que tem o poder de tirar do lugar comum e te levar para sentar no meio dos príncipes. É a palavra. Amém? E entendê-la não é apenas um ato filosófico. Eu entendo tudo isso que está escrito aí, eu entendo para quem foi escrito, em que circunstância, qual é o alcance dessa palavra, eu conheço tudo de semântica, eu conheço tudo de hermenêutica, eu sei. Esse sabedor de todas as ciências de interpretação nem sempre é liberto. Mas aquele que deixou a palavra entrar em seu coração, de uma maneira muito simples, verdadeira, categórica, inegociável, esse é liberto. Deixa eu desligar esse negócio aqui, que isso aqui está quente. Se você pensa que é calor aí, imagina debaixo desse farol aqui. A palavra, ela não muda. E Tiago, ele vai dizendo assim, olha, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, versículo 4. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e se lhe é dada. Você precisa começar a clamar a Deus, para que Ele lhe dê sabedoria. Sabedoria é algo superior à inteligência. O maior cientista do mundo hoje, Stephen Hawking, fizeram agora um filme sobre ele. O maior físico, astrofísico do mundo. Você já deve ter visto esse homem na televisão. Ele está todo encolhidinho numa cadeira de roda e nem o pescoço mais ele move. Ele não move nem a língua mais. Ele inventou uma máquina que traduz o pensamento dele pelas vibrações da corda vocal e é a máquina que fala por ele. Ainda assim, é tido como o homem mais inteligente do mundo. Ele é alguém genial do ponto de vista humano, mas não tem 1 grama de sabedoria. Não tem 1 grama naquele corpo dele de sabedoria. Sabedoria Deus reservou aos simples dessa terra. Sabedoria Deus dá àquele que, aquela mãe ou aquele pai, que às vezes se acha inferior porque não pôde cursar as grandes escolas da vida e quando dobra o seu joelho, não tem muitas palavras rebuscadas para dizer para o Senhor, mal fala o português, então em falar em outra língua com o Senhor, ficar inventando moda, não funciona. Então ele abre o seu coraçãozinho e fala, Senhor, minha lágrima vai falar por mim, tá bom? Senhor, eu não sei muito o que eu vou dizer, mas escuta o que eu vou te falar, Senhor, porque é sincero. Este alcançou sabedoria. Você encontra isso na palavra quando é contada uma parábola de que o fariseu chegou no templo e começou a se gabar de muitas coisas, dizendo, Senhor, eu não sou como este, cheio de pecados, tu sabes que eu jejuo, tu sabes que eu falo tudo que tenho que falar de uma maneira muito adequada, tu sabes que eu sou doutor da tua lei.
E aquele outro homem, então, ajoelhado, humilhado, disse: Senhor, eu não sou nada disso. Eu sou só alguém que precisa de socorro. Eu sou alguém indigno, mas ousado de dobrar os joelhos e dizer: me ouça, por favor. E a Bíblia diz que aquele homem, ele alcançou graça e o outro foi reprovado. Quando nós deixamos a sabedoria operar em nossas vidas, nós que éramos muito faladores nos tornamos mais calados. Nós que entrávamos em partidos já não nos posicionamos tanto. Nós que ficávamos comprando brigas alheias já não compramos mais. Nós ocupamos um espaço que Paulo diz que devemos ocupar. Cada um de vós viva uma vida sossegada, cuidando dos seus próprios interesses, trabalhando com as vossas próprias mãos, ficando sinceros e íntegros, porque isso produz em você uma coisa chamada paz. Procure a paz e, uma vez tendo encontrado, segure ela muito firme e ande com ela por toda a sua vida. Versículo 6 diz: porém, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre, irmãos, é um coração titubeante. Coração dobre é um coração infantil. É um coração sem peso de caráter. É um coração viciado. É um coração político. É um coração que vai segundo a onda. Se a onda diz que se eu operar dessa maneira eu vou me dar bem, então eu vou fazer dessa maneira. Se eu operar daquela outra maneira, vou me dar bem, então vou para aquele lado de lá. Um dia eu acordo crendo essencialmente de que Jesus é o Senhor da minha vida, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele tem o meu nome escrito no livro da vida, de que Ele preparou uma morada celestial para mim, e que eu não devo temer espanto noturno, nem seta que voe ao meio-dia. Nesse dia eu canto canções de adoração. Nesse dia eu venho à igreja e me emociono diante da palavra, mas no outro dia eu pego um resfriado e eu começo a fazer aquela pequena chorumingo, né? Oh dia, oh azar, oh ninguém me ama, oh ninguém me quer, oh ninguém me chama de meu amor, oh vida terrível, oh Jesus, que coisa. Coração dobre. Parece piada, mas é assim. Jesus não quer que caminhe após si. Jesus não quer que ande na sua companhia pessoas que se vejam como alguém alvo de pena. Na época que Jesus estava andando sobre essa terra, tinha uma multidão andando com ele. Tinha gente que queria comer pão, tinha gente que queria ver o que estava acontecendo, tinha pessoas que pertenciam a algumas tribos e pensamentos daquela época, que criam que Jesus tomaria o poder pela espada, então eles estavam ali para ver no que iria dar, eles iam se posicionar.
Era uma multidão. E Jesus reprovou o coração de cada um deles. Jesus olhou para os discípulos e provou o coração deles. Vocês podem ir também, porque Jesus bem conhecia o coração dos discípulos. Há muitas pessoas que querem seguir a Jesus, irmãos, e vir à igreja, porque se sentem coitados. Há muitas pessoas que vêm à igreja e que há muito tempo não sabem o que é prestar adoração. Pessoas que saem das suas casas sem saber o que vêm fazer neste lugar, que não prestam culto. Pessoas que vêm à igreja como se fosse um clube social. Eu vou lá hoje porque no dia de hoje tem umas pessoas bacanas que eu só vejo nesses dias e são pessoas legais para bater um papo, porque eu preciso conversar com alguém. E voltam para suas casas tão vazios quanto chegaram. Pessoas assim são reprovadas, queridos. Há tantas coisas grandes e firmes que o Senhor separou para mostrar para a nossa geração. Você sabia que nem tudo o que o Senhor pode fazer pela humanidade já está na Bíblia? Você sabia que nem tudo o que o Senhor pode fazer pela tua casa foi escrito? Você sabia que nem tudo o que o Senhor pode operar através de você aconteceu no restante da história? A Bíblia diz que se você procurar ao Senhor, Ele vai te mostrar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Coisas inéditas. Deus pode levantar do nosso meio um profeta que possa vir a mudar a história do Evangelho no Brasil. Eu gosto de falar de tempo porque acredito que muitos aqui vão entender o que eu estou dizendo e vão se enquadrar porque a memória vai chegar lá. Na década de 80, havia um movimento no Brasil que confrontava-se com outro movimento, estou falando de igreja, que era um movimento neopentecostal, que até hoje não é reconhecido e é chamado apenas de pentecostal. E de Pentecostes não tem nada. É um neopentecostalismo. Neo quer dizer novo. Foi uma terceira onda que entrou no Brasil e que trouxe algumas coisas, alguns moveres que você não encontra na Bíblia e que começou a causar uma divisão dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, e então começou a nascer um pensamento de tradicionalismo e pentecostalismo, e essa guerra foi uma tristeza. Quanto mais se tocava no assunto, mais vergonha se tinha de ser crente, porque a gente ficava dando margem para o mundo falar da gente. Era um tal de pentecostal levantar o nariz e não dar bom dia para quem era tradicional, e idem. O tradicional passava, olhava para o pentecostal e falava: "Ô povo atrasado". E o pentecostal olhava para o tradicional e falava: "Ô povo frio". Aí Deus, que nunca participou dessa bagunça, Deus que nunca gostou nem de um lado nem de outro dessa briga, Ele começa a pegar os tradicionais, que eu conheço muito bem, e começa a batizá-los com o Espírito Santo, e começa a fazer o mover no país através do que era frio na cabeça dos outros. E os orgulhosos, os supercrentes, sumiram. Eu falo isso porque vi acontecer. Sumiram. Deus pega aquele que acha que é e joga no esquecimento, e pega aquele que acha que não é, que não pretende ser coisa alguma, só quer servir, e mostra para aquele que acha que é,
que quem opera é o Senhor, nem o que planta, nem o que rega vale coisa nenhuma, quem dá crescimento é Deus. O maior movimento espiritual da década de 90 foi dado pela Igreja Batista da Lagoinha, tradicionalíssima. Aproximadamente 10 anos atrás, um pastor tradicional, meu amigo, amigo de infância, chato toda a vida, nariz em pé toda a vida, cheio de teorias de que Deus não faz, Deus não pode. Esse povo pentecostal também é atrasado, porque a guerra era dos dois lados. E um dia ele está pregando no altar cheio de teorias, e aí de repente a língua dele embola no meio do altar, naquele povo todo olhando aquele discurso maravilhoso dele, e Deus começa a dar visão espiritual para ele em cima do altar, e ele começou a dizer: Ei, Patrícia, olha, Deus manda te entregar isso, isso. Porque o seu... E ele me contando, falou assim: eu não entendia nada. E o povo que estava olhando do banco para ele entendia menos ainda. Porque ele achava que estava falando em português, mas ele estava falando numa língua estranha. E ele falou: estou perdido, meu pastor está de férias, quando ele voltar da Bahia, ele vai cortar a minha cabeça. O pastor dele, quando voltou da Bahia, estava renovado também, porque o mesmo Espírito operou nele lá. E Deus renovou a igreja. E é uma igreja hoje maravilhosamente avivada. E o que eu quero dizer com isso? O que importa para Deus, eu não sei porque que toda vez que eu chego aqui esse microfone fala. O que importa para Deus não é se você tem toda a teologia do mundo. O que importa para Deus não é se você sabe pular do pé esquerdo, do pé direito. Se você jejua o jejum de Daniel, ou o jejum de lá, quem quer que seja, ou se você pegar todo tipo de menção de jejum da Bíblia e botar numa coisa só, e jejuar até morrer, Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com um coração que se deixa trabalhar. Deus não está nem aí para a marca da tua Bíblia, se ela é grande, pequena, se ela é uma Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do não sei o quê, Bíblia da criança. Deus não está interessado nisso. Ele quer saber se a Bíblia está dentro do teu coração. Se ela tiver, aí você pode ser trabalhado. Amém, irmãos? O homem que é de coração dobre é inconstante. Você tem que descobrir de que lado você está. De que lado você está? Lá na sua casa, você é o sacerdote da sua casa? Mulher, você é a sacerdotisa da sua casa? Quem é que vai orar mais pela tua casa? O pastor ou você? Hã? E tem gente que ainda está com a boca travada. Senhor, destrava essas bocas em nome de Jesus. Quem é o sacerdote da tua casa? É você. Tem um ditado popular que diz que o calo, a gente que está, como é que é o negócio? Quem tem o calo aí, gente, eu não sou bom de ditado. Sabe que o sapato aperta quem está com calo no pé, por aí. Não é assim? Eu sou igual o Chapolin para fazer ditado. Eu misturo tudo. Não é? Quem sabe a força com que deve orar é você. Quem sabe da luta da tua casa é você. Quem tem realmente sentimentos para derramar lágrima no escondidinho com o Senhor é você. Não jogue essa responsabilidade para outros. Teu coração tem que ser firmado num propósito. Eu vou firmar um propósito com Deus. Senhor, eu reconheço que eu não sei tudo, eu reconheço que não sou mega espiritual, eu sou apenas uma coisa, Senhor, eu sou servo. Se o Senhor mandar senta, eu sento. Se o Senhor falar levanta, eu levanto. Se o Senhor falar é para o norte, eu vou para o norte. Se o Senhor falar que é para o sul, eu vou para o sul, desde que seja o Senhor que diga.
E Ele vai te conduzir em graça, Ele vai te conduzir em vitória, Ele vai te dar renovo no momento certo, Ele vai te dar sabedoria no momento certo, porque o teu coração é um, não é dobre. Coração dobre é coração duplo, é um coração político demais, que uma hora crê e outra hora não crê. Chega uma doutrina diferente e abraça. Quando a igreja Apacentar nasceu, ela nasceu no coração do pastor Marco Gregório, quando ele ainda estava na igreja quadrangular. Pastor Marco Gregório era pastor quadrangular. E ele então, quando sai da igreja quadrangular e funda a igreja Apacentar, no momento em que ele queria fundar a igreja, ele tentou fundar em Belfor Roxo, não achou um espaço adequado, então ele achou aquele espaço ali onde é Apacentar hoje, que era uma loja de tintas, e ele conseguiu aquele espaço ali, ampliou, Deus abençoou, glória a Deus, e ele então começou uma obra ali, em que muito frutificou quando o primeiro CD lançou Restituição, não foi Restituição, o primeiro CD da Apacentar. Esse CD estourou e foi muito bonito e moveu com a nação inteira. E muita gente, então, pela onda do momento, saiu de suas igrejas, a Quadrangular, da Batista, da Assembleia, muito crente, principalmente os jovens, mudaram para lá. Nenhum problema, se não fosse o coração que os levou para lá. Eu amo Apacentar, amo o Marco Gregório, sempre que eu posso, eu assisto um culto lá, Deus derrama naquele lugar, não há nenhum demérito na igreja Apacentar, nenhum, igreja de Deus. Mas naquela época, eu ouvi alguns jovens, amigos meus, que passaram para lá, ficarem com a cabeça um pouquinho estranha, dizendo, agora sim eu descobri o que é o Evangelho. Nasceram na igreja, cresceram na igreja, pregavam na igreja, louvavam na igreja, se tornaram adultos na igreja, e porque foram para uma igreja diferente, com a linguagem diferente, começaram a dizer, agora sim eu sou crente. Antes eu não era crente, antes eu não tinha aprendido nada, antes eu era um zero à esquerda. Gente, eu ouvi esse tipo de coisa, e eu pedi a Deus que tivesse misericórdia daquelas vidas. Na época eu fiquei até muito chateado, eu falei assim, mas como é que pode? Como é que pode isso? Coração dobre. Eu não tenho dúvida de que o Espírito que opera lá é o Espírito que opera aqui. É um Espírito só, que opera tudo em todos. Se você algum dia sair dessa igreja e disser, pastor, o Senhor me chamou, me comissionou para ser bênção em outro ministério, e eu estou indo para lá, amém? Amém. Gostaria que não fosse. Gostaria que você fosse bênção aqui, mas se for o Senhor que está falando, no tempo certo isso vai se confirmar ou não, mas vá em paz, só não desvie, por favor. Agora, se algum dia isso acontecer com você, seja com um coração único, não com um coração duplo, não com um coração infantil, não com um coração deslumbrado. Todo homem, toda mulher que seguia por vistas, que seguia pelo que vê, a visão, ela tem um canal direto com a sua alma, que é simbolizada pelo coração, e a Bíblia diz que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as entradas da vida, e que se você não guardar o teu coração, ele pode ser infectado através dos olhos, através dos ouvidos. Então, se algum dia isso acontecer com você, que seja Deus que esteja falando. E se você em algum momento descobrir que não foi Deus que falou, seja humilde, reveja seus conceitos, peça perdão ao Senhor,
e volte ao lugar que Ele te plantou. Tenha um coração amadurecido. Que não sejam tentações que te levem ao pleno conhecimento de Deus, mas seja aprovação. A tentação vem do mal, vem do maligno. A aprovação vem daquele que deseja te aprovar para te promover. A tentação tem o desejo de te destruir, de colocar o teu coração em ciladas. A aprovação tem o desejo de olhar para teu coração, de observar se tem caminho mau, no cumprimento do Salmo 139, vê se tem caminho mau em mim, Senhor, e guia-me pela vereda da justiça. Deus ouve a tua oração e diz, tá bom, eu vou provar teu coração. E Deus prova teu coração. E quando você percebe que o teu coração foi mexido pelo Senhor, às vezes isso acontece com dor, às vezes isso acontece com constrangimento, mas o Senhor moveu, e você deixa Deus trabalhar, e aquilo ali amadurece você. E como diz o Tiago, ele diz que você, ao operar esta obra em tua vida, você adquire uma coisa chamada paciência. Crente maduro é paciente. Eu quero fechar essa mensagem te dizendo algo muito tranquilo e muito sério. Quando parecer que Deus falou, quando só parecer que Deus falou, então Ele não falou. Quando Deus fala, a terra treme, a tua face brilha, relâmpago cruza o céu, algo de extraordinário acontece. Quando Deus fala, algo tem que acontecer. Se nós estamos para tomar uma atitude, parece que Deus falou, faça como Gideão. Senhor, fica triste comigo não, eu quero saber se é o Senhor mesmo. Se o orvalho molhar o novelo, é o Senhor. Aí o orvalho molhou. O coração de Gideão ainda não estava convencido. Senhor, não fique aborrecido comigo. Agora, se o orvalho molhar toda a grama, mas não molhar o novelo, eu sei que é o Senhor. Aí Deus prontamente, molhou tudo, menos o novelo. E essa historinha ficou um tempão, e Deus teve tranquilidade com Gideão. Meu irmão, minha irmã, Deus tem paciência contigo. Se parecer que Deus falou, vai para o joelho, Senhor, olha só, eu vou fazer prova com o Senhor. Confirma isso para mim. E Deus prontamente vai fazer, porque Deus gosta de se relacionar com você. Deus gosta de conversar com você. Deus gosta de responder as suas perguntas. Deus gosta. Quem gosta de ser provado pelo Senhor e prova-se no Senhor, Senhor, eu quero fazer prova contigo, é alguém que adquire sabedoria, e essa sabedoria produz maturidade cristã, e quem é maduro é paciente, não é afoito. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Crentes maduros são moderados. Por quê? Porque ele está confiante. Ele é totalmente o inverso do que Tiago mostrou nesse texto. O crente maduro é paciente. O crente maduro não é como a onda do mar. O crente maduro não é como a nuvem que está daqui a pouco é soprada pelo vento. O crente maduro é perene. É uma árvore plantada junto a ribeiros. Amém? Cuja raiz vai até a água e que dá fruto no tempo certo e as folhas não murcham. Esse é o crente que conhece o Senhor. Quem conhece o Senhor não fica andando para lá e para cá querendo ouvir Deus. Ele sabe que está plantado junto ao ribeiro. Que ribeiro é esse, pastor? O ribeiro que vem lá do trono de Deus, chamado água da vida, que flui na vida de todo crente.
Deixa Deus trabalhar na tua vida, minha irmã. Tenha paciência. Você não é nuvem sem água. Você não é onda do mar. Você é uma árvore plantada. Alô? Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A promessa de Deus para a tua vida é que você vai dar fruto no tempo certo, que as tuas folhas não vão murchar, que no tempo certo, todo aquele que procurar no teu galho um fruto para a vida eterna, você terá para dar. Você não será árvore destinada ao fogo, mas entenda uma coisa, eu vou fechar esse sermão aqui. Toda árvore que dá fruto, ela é podada, para tirar aquilo que é inútil, que tira a seiva da árvore, para que aquela área que dá fruto possa produzir fruto excelente. Se Deus nesses dias começar a podar alguns galhos teus, desespera não. É Ele quem está fazendo isso em você, amém? Se o Senhor começar a tirar algumas coisas que você tinha como inegociáveis, se Deus começar a tirar coisas da sua vida que atrapalham a sua visão, se Deus começar a tirar o embaraço da sua vida, se Deus começar a fechar algumas portas que não vêm dele, se Deus começar a apagar algumas luzes que não são luzes dele, se o Senhor começar a afastar pessoas da sua vida, deixa. Ele está te podando para que você seja sadio. Amém, irmãos? Se aquela pessoa que vive chegando na tua casa toda hora, de repente sumir, não liga para ele não. Deixa quieto. Dobra teu joelho e fala: Senhor, toma conta, é teu, é tua. Senhor, se estiver passando mal, que eu possa saber, mas se não vem de ti, Senhor, leva para o Senhor. Amém? Tem gente que parece uma bênção, é tão bênção que eu boto a mão e falo: Senhor, prepara e leva para o Senhor. Pode levar para o Senhor. Tomara que seja para o Senhor, porque eu quero viver em paz, eu quero que a minha casa tenha paz, eu quero que o meu casamento seja de paz, eu quero ter um ministério de paz, eu quero ter amigos sinceros, eu quero fazer igual o Roberto Carlos, quero ter 1 milhão de amigos, que cante um corinho comigo e que seja meu irmão. Amém? Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus limpar. Você é árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tua flor vai brotar, o fruto vai nascer e as folhas não vão murchar. Mas para que isso seja na sua vida, não tenha um coração dobre, tenha um coração só. Que quando Deus começar a tratar, não mude para outro coração. Que seja aquele coração mesmo, que Ele vai reformar. Amém? O resultado é que você vai ser um crente poderoso em Deus. Você vai ser a virgem com azeite na botija. Amém? Na hora que o teu noivo te chamar, você vai fazer assim, ó. Sim, senhor, estou aí. Tem um livro que eu quero depois achar um jeito. Gente, uma coisa boa vai acontecer na igreja. Tem umas colunas aqui que sempre que alguém vê, fala assim: não sei para que fizeram essas colunas. Não é, irmão José? Todos os construtores da igreja. Tem umas colunas que começaram a subir, pararam antes da laje. E ninguém sabe para que é. Ninguém responde para que são essas colunas. Outro dia, olhando para elas, eu falei assim: Senhor, eu sento a marreta nelas, o que eu faço? Aí eu tive uma ideia. Vou botar umas prateleiras entre elas, fazer umas portas, botar uns livros ali bem bacanas para edificar a tua vida. Botar uns livros, botar uns CDs ali de mensagem, botar uns DVDs ali, botar um preço de custo que você possa comprar e levar para a sua casa. Amém, irmãos? E dentre esses livros eu quero conseguir um livro chamado Vinho Novo é Melhor. É um livro extraordinário que conta a história de um missionário sul-africano do início do século passado. É fantástica. O dia que algum de vocês lê esse livro, eu desafio a você a dizer assim: minha história de fé não mudou. O Vinho Novo é Melhor. Eu baixei da internet. Se você procurar, você baixa também. Já ouviu falar? Leia. Ele conta a história de um homem
chamado de Bosworth. É um nome estranho para nós, mas ele é sul-africano. E a história do Bosworth é que ele foi o grande conselheiro do missionário em questão que escreveu o livro. E um dia o Senhor chama o velho Bosworth para a glória. E quando esse missionário chega na casa dele, a viúva diz assim: ô John, o fulano estava chamando por você nos últimos dias, mas ele estava em missão em outro país, ele não pôde ver. E ela contou uma história interessantíssima, que o velho Bosworth, quando ele, no dia em que ele morreu, ele já estava de cama há muito tempo, não conseguia se locomover. E aquele grande guerreiro do Senhor, no dia em que expirou e foi para a glória, aquele corpo frágil, muito idoso, com muita dificuldade, colocou-se de pé, se escorando na cama. E ela, olhando para ele, ela percebeu que o olho dele não estava mais nesse plano humano. Ele olhava como quem via outra dimensão. E ela contou para o missionário que ele pegou a mãozinha, colocou assim na sua testa e repetiu aquela frase de Paulo: lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele disse: aleluia. Pum, caiu na cama, foi para a glória. Talvez você não entenda a sua caminhada. Talvez você não entenda porque você vive tantas coisas, tantas histórias diferentes. O Bosworth foi um grande homem de Deus, mas os últimos anos da vida dele, ele foi conselheiro de um missionário que atravessou muitas nações. Talvez você não entenda o que Deus faça na tua vida hoje, as histórias que você vive hoje, o aprendizado que você recebe hoje, mas haverá um tempo na tua vida que o Senhor possa colocar um grande reformador da fé cristã dentro da tua casa, na tua sala, para que você diga algo de Deus para a vida dele. E você ainda será usado pelo Senhor, enquanto que não possa mais sair da tua casa, e alguns podem de repente não sair da cama, mas Deus ainda vai usar a tua vida para alcançar nações, pela história que Ele te deu. Há uns dias atrás eu fui à casa de uma mulher, mãe do nosso querido irmão Jami, uma mulher de uma história extraordinária. Pouco se vê aquela irmã. Se você andar pela rua, não vai encontrá-la. Se você for à porta dela, você vai encontrar uma mulher gentil, pequenininha, frágil, mas conselheira de pastores. Muitos ministérios de homens poderosos, usados pelo Senhor, batem na porta. Minha irmã, vim ouvir o que Deus tem a dizer através da sua vida. Então, nunca reclame da tua história. Você pode estar sendo provado e um dia será aprovado. Amém? Amém? Eu vou ficar por aqui porque está nascendo outra mensagem no meu coração e o tempo não dá mais. Amém? Vamos nos colocar de pé. Mas eu acredito que especialmente essa parte final, Deus está trabalhando na vida de algumas pessoas. Quero chamar o pastor Francisco, o pastor Rômulo para virem à frente, por favor. Você que desejar receber uma oração, você que por acaso possa estar passando por dias de confusão, de inquietação, você que porventura possa estar acordando de madrugada, perdendo sono, perguntando a Deus por que está enfrentando determinada luta e desejar uma oração. Você que tem intercedido por vidas da sua família e por mais que você clame, parece que Deus não está te ouvindo, venha à frente. Venha, Deus tem algo para falar com você. Esses dois homens de Deus vão orar pela tua vida. Talvez você queira interceder pela vida de alguém. Venha, enquanto essa oração estiver sendo feita pela sua vida, você diga o nome dessa pessoa. Senhor, eu quero te apresentar fulano. Senhor, venha livrá-lo de vícios. Senhor, venha livrar de tentações. Senhor, que se houver alguma provação em nossa vida, que seja do Senhor, porque não queremos sucumbir diante das lutas, mas também não queremos perder o teu tratamento. Venha aqui, se alinhem mais à frente, não sejam tímidos, por favor. Se posicionem melhor aqui. Os pastores estão autorizados a orar pela sua vida, podem orar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, confia no Senhor. Ele sabe o que tem preparado para a tua vida, o Senhor sabe o que tem preparado para a tua casa.
Há coisas que parecem ser perdas em nossas vidas, mas é livramento do Senhor. Há coisas que parecem que são tiradas de nós e nós não compreendemos, mas Deus tem a tua vida nas suas mãos. O Senhor tem a sua história nas mãos dele. O Senhor tem tudo preparado para a tua vida. Confia nele, seja paciente. Não se esqueça de quem você é em Deus. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros. Você se envolve com as coisas do Senhor e o Senhor tem te amado. O Senhor tem amado você, o Senhor tem tido prazer em te ver na casa dele. O Senhor tem chamado a muitos nesses dias para uma renovação de aliança. O Senhor tem chamado a muitos de seus servos nesses dias para renovarem a sua aliança com ele, para olharem para a maneira como estão vivendo a sua fé. O Senhor tem chamado a muitos, acordado a muitos, preparando-os como a noiva é preparada, adornada, perfumada, vestida. O Senhor tem preparado você. O Senhor tem preparado a sua história. O Senhor deseja tirar de você tudo aquilo que não venha dele, tudo aquilo que você trouxe da sua vivência pessoal, tudo aquilo que atrapalha o mover dele na tua vida, na tua história. O Senhor deseja tirar. Permaneça fiel a ele, permaneça paciente, permaneça confiante de que o Senhor é dono da tua história. Tire o temor do teu coração. Seja paciente. Interceda, mulher. Interceda pelos teus filhos. Interceda pelos teus netos. Interceda pela casa dos teus filhos. Interceda pela sua própria casa. Interceda. Se você fechar os seus lábios, quem é que vai clamar pela tua casa? Se você deixar de batalhar, quem é que vai clamar pelos teus? Faça uma aliança com o Senhor nessa noite. Faça uma aliança. Faça um concerto com o Senhor nessa noite. Diga para Ele o desejo do teu coração. E Ele vai te revelar o desejo dEle para a tua vida. O Senhor tem renovo para você. Você que tem um ministério que há muito tempo está guardado em uma gaveta, o Senhor pode tirar esse ministério da gaveta. O Senhor pode mudar a estrutura da tua fé. O Senhor pode te levar a ver coisas que você nunca viu até hoje. O Senhor pode colocar palavras na sua boca que você nunca ousou professar. O Senhor pode te dar um renovo espiritual transbordante, fazendo de você uma pessoa diferente, fazendo de você uma pessoa vitoriosa, para que você venha romper com esses dias. Não fique na aliança do passado, não fique na fé do passado, não fique na unção da semana passada, busque uma renovação do Senhor. Os dias são difíceis, os dias são maus, os dias são de perseguição. O inferno se levantou para destruir a igreja, e o inferno deseja parar a muitos irmãos, mas nós não pertencemos ao inferno, nós não pertencemos ao maligno, nós não temos parte com eles, nós temos parte com Deus. A nossa aliança é com Deus, o nosso assunto é com o Senhor, o nosso compromisso é com o reino. Então renove a tua aliança com Ele. Não importa se a princípio te pareça difícil, não importa se a princípio a tua nova caminhada te parecer pesada, permaneça fiel. Mesmo que nos primeiros dias você deseje retornar, mesmo que nos primeiros dias você se sinta cansado, mesmo que nos primeiros dias você se sinta desmotivado, o Senhor requer apenas uma coisa de você: permaneça firme, permaneça com as mãos levantadas para o céu, afirma o teu joelho, afirma o teu coração, e o Senhor no momento certo virá sobre a tua
tua cabeça, te dando um renovo, te dando línguas novas, te dando uma unção nova, te dando um propósito novo, fazendo de você uma bênção. Põe a tua mão sobre o teu peito e diga: Senhor, Senhor, diga com determinação: Senhor, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Renova meu coração, renova minha mente, renova meus lábios. Ó Deus, limpa os meus olhos, limpa os meus olhos. Diga: me dá um novo coração, Senhor, um coração totalmente teu. Você crê nisso? Amém? Então que seja conforme a tua fé. O teu Senhor ouviu a tua voz nessa noite. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Aleluia.